Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Gasparim, do blog Descartes do Amor. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as experiências mais legais que aconteceram durante a minha graduação. Eu cursei licenciatura em matemática de 2015 a 2018, me formei em dezembro de 2018. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu conto um pouquinho de como foi a minha experiência no geral durante a graduação, e eu tava repensando esses dias algumas das coisas mais legais que aconteceram e achei que valia a pena compartilhar com vocês. Então, como eu mencionei no vídeo sobre a minha experiência em licenciatura em matemática, eu participei de projetos desde o início da minha graduação. Então, ao longo dos 4 anos, eu sempre estive envolvida em algum projeto proporcionado pela instituição onde eu estudava. Então, eu também fiz a minha graduação no Instituto Federal, e a gente sabe que, no geral, essas instituições federais, elas têm bastante projetos. Então, isso também facilitou. Tinha vários projetos onde eu estudava. O primeiro projeto, na verdade é um programa no qual eu me envolvi, é o PIBID, não nos moldes como ele funciona agora, a versão antiga do PIBID. E eu fiquei 2 anos nesse projeto. E a minha orientadora do PIBID, ela incentivava muito a gente a participar de eventos. Então eu participei de vários eventos ao longo da minha graduação, apresentando em vários, em alguns só como ouvinte. E eu acho que isso enriquece muito a graduação, porque a gente tem uma troca de experiências que por vezes nos dá uma renovada, assim. Acho que às vezes a gente se sente meio pra baixo falando de educação no Brasil, da desvalorização. E aí esses eventos é quando a gente consegue compartilhar coisas legais, né, experiências legais com outras pessoas e conhecer um pouquinho de como funciona em outros lugares, em outras realidades. Então acho que participar de eventos é uma coisa que eu aconselharia super pra todo mundo fazer. Eu sei que às vezes demanda condição financeira, enfim, até se a pessoa trabalha, tem que se afastar do trabalho, mas um primeiro passo pode ser participar da semana acadêmica da sua instituição. Eu acho que é muito importante que a gente tenha essas trocas, que a gente ouça outras pessoas falando, e a semana acadêmica é um momento legal para isso. Nesse contexto de eu ter uma professora que incentivava muito que a gente participasse de eventos, eu me inscrevi pro 12º Enem, em 2016. O Enem é o Encontro Nacional de Educação Matemática, eu acho que é o maior evento no Brasil para educação matemática, e ele acontece em vários estados diferentes, dependendo do ano. Então, quando eu fui, foi em São Paulo. Aí a professora disse, se inscrevam, e nessa época eu também não sabia dizer não, então qualquer coisa que ela me mandasse fazer, eu corria e fazia. E eu acabei me inscrevendo, meu artigo foi aceito, e aí nessa época eu acho que a gente tinha um pouquinho mais de verba para eventos e coisas assim do que hoje em dia se tem. O PIBID, ele tinha bastante verba nessa época, e aí eu consegui que a minha passagem fosse paga pelo PIBID. Então eu não precisei pagar a passagem de avião. Claro que eu tive que pagar hospedagem, alimentação, todas essas coisas, e felizmente eu tinha um auxílio dos meus pais para conseguir nesse sentido. Eu sei que não é todo mundo que tem, mas eu consegui então pelo menos não pagar passagem. E o mais legal é que ninguém da minha casa tinha viajado de avião, e por minha causa, enfim, por um trabalho que eu fiz, eu e meu pai fomos para São Paulo de avião pela primeira vez. Ele também não conhecia São Paulo, então é uma coisa que me dá um orgulhinho, assim, de ter conseguido proporcionar isso através do meu estudo, da minha dedicação e todas essas coisas. Então, além dessa troca que a gente tem em eventos, também tem a experiência de apresentar para outras pessoas que nunca viam na vida. Eu também gosto bastante de conversar, então eu acabo conhecendo várias pessoas nesses eventos. A gente ouve, às vezes, palestrantes que a gente não teria oportunidade de ouvir em outras ocasiões. Então, essa primeira viagem que eu queria compartilhar com vocês foi quando eu fui para São Paulo apresentar um trabalho no Enem. Ainda em 2016, houve a oportunidade no meu campus de se inscrever para tentar ir representar o Rio Grande do Sul em 2 eventos que aconteceriam um em sequência do outro. O primeiro era o Youth Camp, e em seguida a gente participaria do WFCP. Eu não vou falar o nome inteiro em inglês para não pagar mico, mas que é um evento onde se discute educação a nível mundial. Então
Em 2016 ele aconteceu no Brasil, mas ele acontece em vários locais. A gente passaria, acho que eram 10 dias no Espírito Santo com tudo pago, absolutamente tudo pago. Passagem, hospedagem, alimentação, tudo incluso. E aí eu pensei, vou me inscrever, porque eu também sou assim, sabe? Eu me inscrevo pra tudo, eu tento tudo, se der legal, não deu paciência, vamos lá. Então eu me inscrevi e aí depois, quando veio o resultado, só eu tinha me inscrito do Instituto Federal do Rio Grande do Sul inteiro. Muitos campos, muitos alunos, e aí eu pensei, ou isso é uma furada muito grande, ou eu me dei muito bem. Felizmente foi a segunda opção. E eu acho que ninguém mais se inscreveu. Um dos critérios é porque pedia o teste de proficiência em inglês. E aí, por que eu tinha esse teste? Um dia eu tava comentando com essa minha orientadora que eu tinha muita vontade de fazer algum intercâmbio, parte da graduação no exterior. Nessa época tava tendo bastante cortes no Ciências Sem Fronteiras, acho que desde que eu entrei na graduação não abriu mais edital, mas eu comentei que eu tinha essa vontade. E aí ela me disse que, curiosamente, naquela semana ela tinha recebido um e-mail que ia ser feito um teste de proficiência no campus da cidade ao lado da minha, que ela ia fazer e se eu quisesse ela me dava carona. E eu pensei, ótimo, né? Mais uma coisa pra eu fazer, vamos lá. Era no sábado de manhã que ia acontecer. Aí eu me inscrevi, aí com ela, mas na noite anterior ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha tido algum imprevisto, acho que era com os filhos dela, não tenho certeza, e que ela não ia poder ir. Aí ou eu podia desistir ou eu podia tentar dar um jeito. Como era sábado, meu pai conseguia me levar. E aí, pra ele não ter que ficar esperando, como eu tenho uma tia que mora nessa cidade, ela ia me buscar quando eu terminasse. E aí fui lá eu, sábado de manhã, acordei cedinho pra fazer a prova, só que eu não tinha lido o edital, não tinha lido nada, gente, nunca façam isso, sempre leiam tudo. E aí eu cheguei lá com uma caneta só, porque é acostumada com o Enem, né, que tipo, só caneta, e conversando assim na fila pra esperar pra entrar, uma mulher me disse que só podia fazer com lápis. E aí eu fiquei tipo, ai meu Deus, e agora? Vim até aqui, né, não vou ter o que fazer. Mas ela tinha lápis sobrando no carro dela, daí ela foi buscar e me emprestou. Muito obrigada, seja quem você for, eu não lembro, não sei nem se consegui devolver o lápis, mas me salvou. Enfim, consegui fazer o teste de proficiência em inglês. Nessa época o IF ofertava muito, até no ano seguinte teve no meu campus. E é uma coisa que eu não sei se eles continuam ofertando ou não, mas isso entra numa coisa que eu acho que eu faço muito, que é aproveitar as oportunidades. Porque até quando teve no meu campus, quase ninguém ali dos meus amigos, eu falei, façam, 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 e as pessoas não fazem, sabe? Eu sou muito de, tem uma oportunidade, então vamos lá, vamos tentar, mesmo que não seja aquilo 100% que eu queria. Então, como eu tinha feito esse teste de proficiência, eu consegui me inscrever e fui pro evento no Espírito Santo, que acho que, sinceramente, é uma das melhores coisas da minha vida, assim, que aconteceu e que eu levo com muito carinho. E por que precisava, né, da proficiência em inglês? Porque no primeiro evento, a ideia era reunir jovens, né, como eu comentei, motivados, para discutir alguns temas. Só que, além de mais ou menos uns 20 alunos representando o Brasil, assim, tinha gente de todos os estados, quase, tinha 4 pessoas que iam vir do Canadá, 4 pessoas do Chile e 2 pessoas do País Basco. Então, a nossa forma de comunicação era em inglês. E aí eu passei mais de uma semana falando só inglês, e eu acho que foi onde eu destravei, assim. Eu já fazia curso, mas não tinha essa vivência, né? E ali era o tempo todo falando inglês, mesmo quando a gente tava em brasileiro, sabe? E, enfim, eu tenho pessoas que eu mantenho contato e todo mundo tava muito nessa energia, assim, de tentar, de propor coisas novas, de meio que mudar o Brasil, mudar o mundo, sabe? Então, nossa, foram, assim, 10 dias muito felizes, assim, pra mim. De novo, eu andei de avião, então em 2016 eu andei 2 vezes. Nunca tinha andado de avião e no mesmo ano fui 2 vezes. E, pra finalizar, então, a terceira experiência que eu quero compartilhar com vocês, ela aconteceu no início de 2018, era
eu ia pro meu último ano da graduação. Nessa época eu tava pensando em fazer mestrado na área da matemática aplicada, então eu decidi que eu queria fazer algum curso de verão, que isso tem bastante na matemática, em várias instituições. E a minha meta era a Unicamp, aí eu me inscrevi, tentei concorrer à bolsa, me inscrevi também numa do meu estado, que seria um pouco mais tranquilo, né? E só por tentar, gente, juro que foi só por tentar, eu me inscrevi pro curso de verão do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele é uma referência mundial e no Brasil é o maior, né, mais reconhecido que a gente tem. E o meu objetivo era só ser aprovada, pra dizer que eu fui aprovada no curso de verão do INPA. Eles também ofereciam bolsa, mas de forma alguma eu achei que eu fosse conseguir. Os critérios eram o histórico acadêmico, então as notas, e as cartas de referência. Como eu já tinha sido bolsista, pra mim era tranquilo pedir pros professores escreverem sobre mim. Precisava de 2 cartas, mas podia mandar mais. E me inscrevi, eu tava na onda de me inscrever em todas, me inscrevi. Aí eu tava planejada pra ir na do meu estado mesmo, quando veio, foi no início ali de dezembro, eu acho, o resultado do INPA e eu tinha conseguido a bolsa. Eu fiquei chocada, eu juro que eu fiquei chocada, porque eu nunca achei que eu fosse conseguir, sabe? Eu não tinha uma autoestima muito alta, assim, como eu já mencionei antes, eu achei meu curso muito difícil e tal, mas eu sempre estudei muito e tentei dar o meu melhor, fosse ele o possível no momento. Então, ter conseguido já me fez mudar uma chavinha de, peraí, eu acho que eu não sou tão ruim quanto eu tô achando que eu sou. Então, eu ganhei a bolsa e aí como é que funcionava? Era R$ 1.200 por mês, então se tivesse a presença no primeiro mês ganhava a bolsa e aí no segundo mês também. Então era entre janeiro e março, mas no Rio de Janeiro, que é onde fica o INPA, nessa época é tudo muito caro, porque pega o finalzinho da virada e pega também o carnaval. Então esse dinheiro não deu nem pra pagar onde eu fiquei. Eu tenho um vídeo aqui contando um pouquinho mais dessa experiência, mas enfim, aí claro, eu também tive a ajuda dos meus pais, porque tinha passagem de avião, que também é cara nessa época, tinha alimentação, tudo isso, mas enfim, eu consegui a bolsa, que já dá uma grande ajuda, e eu fui. E eu acho que foi uma experiência que também me mudou muito e que também os projetos que eu já tinha participado me ajudaram a viver melhor essa experiência. Foi quase um intercâmbio, porque foi 2 meses morando longe dos meus pais. Então, também é uma experiência que me mudou muito, sabe? Eu acho que cada coisinha que eu vivi ao longo da graduação, essas 3 em especial, me trouxeram muitas experiências. E pra não contar só as coisas boas e vocês acharem, nossa, ela é muito sortuda, Brasil, eu não consegui fazer o meu intercâmbio durante a graduação. Eu me inscrevi nos 3 editais que abriu no IFE, que então as pessoas de todos os campos do IFRS podiam se inscrever. Acho que eu tentei umas 3 vezes e não consegui, mas todas essas outras coisas eu consegui. Então acho que a gente sempre fica com medinho, né? Mas a minha professora, ela sempre dizia, se inscreve e aí depois tu pensa se tu vai ou não. Se tu conseguir, tu pensa. E acho que isso é muito válido, sabe? A gente tem que tentar, o máximo é a gente não conseguir. E a gente já não consegue se a gente não fazer nada, né? Então, quem sabe tenta e tomara que vocês consigam. Deixem nos comentários quais foram as experiências mais legais que aconteceram durante a graduação de vocês, que eu vou adorar saber. Muito obrigada por terem assistido, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!